Então, nós vamos começar aqui com a nossa leitura inicial do livro Ceifa de Luz e depois a nossa oração inicial. Mas não vou fazer hoje, não. O Frank, lê para a gente, Frank? Leio. E, amorzinho, Geusa faz a oração? Então, tá bom. E que Jesus nos abençoe. Pode vir, Frank, por favor. E depois o André, que está ali no corredorzinho já esperando. Eu sabia que seria. É isso aí, bem preparado com óculos. Então, vamos lá, meus amigos. Ceifa de Luz, lição número 35. Ao sol da verdade. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus, no Evangelho de João 16:13. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a greis ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevamos a questão 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E, na lógica de sempre, eis que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos das seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Que assim seja. Bom dia. Bom dia. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, pela escolha que todos nós fizemos de estar aqui hoje, para ouvir, Senhor, os teus ensinamentos. Agradecemos a Deus Pai por todos aqueles, Senhor, que o Senhor deu a missão, a bênção de ser Pai aqui na Terra. Hoje é um dia reservado especialmente para que nós possamos lembrar dessa missão tão importante, que é de representar o Pai aqui da Terra. Aqueles que têm a missão de redirecionar, reeducar, fazer que a semente das virtudes nasça no coração dos seus filhos. Nós rogamos, Senhor, a tua bênção, a tua misericórdia, a tua luz para todos que têm esse trabalho, essa tarefa aqui na Terra, de reconduzir os teus filhos, Senhor, à tua pátria espiritual. E que o Senhor, na sua imensa bondade, no seu imenso amor infinito por cada um de nós, possa continuar a nos direcionar, a nos iluminar, para que nós possamos, Senhor, a todos os dias, ressignificar a nossa vida aqui na Terra. Abençoe, Senhor, todos os lares desse planeta onde habitam as famílias, tendo o pai como o diretor, a cabeça da casa, assim visto. Que ele seja realmente, Senhor, uma representação sua aqui na Terra, levando bênçãos, levando o amor, a caridade, a compreensão para dentro de cada lar que o Senhor os confiou. Fique conosco. Abençoe o palestrante dessa manhã, que as palavras aqui trazidas sobre Deus Pai sejam absorvidas no nosso coração e na nossa alma,
como sementes que dê bons frutos. Que assim seja, graças a Deus. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Então, hoje a gente está em poucos encarnados e muitos encarnados para falar sobre Deus. E os desencarnados estão aplaudindo. Você fala, Mas ama, de todo mundo, né? Então, eu escolhi falar sobre Deus ao invés de falar sobre os pais encarnados, porque a gente pode ser pai encarnado, mas na verdade a gente é espírito, né? E durante a leitura, preparação para o estudo, cheguei ao encontro de uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala exatamente isso, né? Qual que é a hereditariedade que a gente transmite aos nossos filhos? É simplesmente a hereditariedade material, o corpo. São as características do corpo. Porque nós, como espíritos, nós não criamos espíritos. Então, a personalidade dos nossos filhos, elas não vêm da gente. Eles não tiram isso de nós da mesma maneira que o corpo deles tira um pouco das características dos nossos corpos. Então, se nós somos espíritos, nós não transmitimos a nossa personalidade para os nossos filhos espíritos, que são filhos enquanto encarnados, então eu decidi falar sobre Deus, que é o nosso Pai, é o Pai de todos nós, né? Então vamos começar com essa passagem da Gênesis, da Bíblia. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então a imagem que a gente tem é essa aqui, né? Deus, ou melhor, nós somos parecidos com Deus. Então, no teto da Capela Sistina, para quem já esteve lá, eu nunca tive, mas me disseram que Michelangelo pintou direitinho lá, nós, a imagem de Deus. E se a gente fosse perguntar qual que é a semelhança que nós temos em relação a Deus? Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, qual é a semelhança que a gente tem em relação a Deus? Se a gente for passar pelo princípio espírita de que existem três coisas no universo, Deus, matéria e universo, a gente não é semelhante a Deus em nada. Porque a gente não é a mesma coisa que Deus. Né? Então, da onde é que vem essa ideia de que Deus criou nós semelhantes a Ele? Está aqui no Livro dos Espíritos, pergunta 11. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Então, o que a gente faz? Não é que Deus criou a gente à semelhança dele. A gente imagina Deus como um ser humano. E a gente imagina um Deus o quê? Conquistador, porque naquela época a gente era conquistador. A gente vivia pela espada. Então, o que a gente pintava? A gente pintava um Deus guerreiro. Antes disso, quando a gente olhava para o vento, o que a gente imaginava? Ah, isso aí é um Deus que comanda o vento. Era o Deus que comandava o sol, que comandava a chuva. Então, chegou num ponto que a gente começou a desvencilhar a imagem de Deus da natureza. Aí a gente chegou nesse ponto aqui. Não, então Deus nos criou e nós, como criaturas de Deus, nós somos iguais a Deus. Por quê? Porque a gente ainda era limitado na nossa inteligência, na nossa capacidade de tentar explicar o que Deus é. Não que a gente conseguiu evoluir muito, né? Porque hoje a gente ainda não consegue explicar o que Deus é. Então, continuando ali naquele parágrafo, né? Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, e aqui a gente tem que pensar bem nas palavras. Kardec não está falando assim, ó, se desenvolve a inteligência.
Não está falando de inteligência aqui, está falando de senso moral. Não adianta eu ser inteligente e tentar pintar Deus. Como é que eu vou pintar ele se eu não tenho o desenvolvimento moral ainda? O seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade. E ainda que sempre incompleta, mais conforme a sã razão. Então, quanto mais evoluído moralmente nós somos, mais a gente vai conseguir entender a natureza de Deus. Essa é a verdade. Não adianta a gente ser super inteligente, o que adianta é a gente ser super moralmente evoluído. E o exemplo que a gente tem de um ser super moralmente evoluído é Jesus. Então, Jesus veio, encarnou e tentou explicar para a gente quem era, ou melhor, quem é Deus. Naquela época a gente não conseguiu entender ainda, porque a gente ainda estava nesse estágio da infância moral que a gente ainda se encontra hoje. A gente ainda não tem condição de entender o que é Deus. Tá, mas a gente não precisa ficar sentado chorando porque a gente não entende Deus. Então, se a gente sair ali daquela figura da Gênese, daquela pintura do Michelangelo lá no teto da Capela Sistina e mover um pouco na curva do tempo, a gente chega ali na época do Iluminismo. Então, a gente tem a figura de Descartes, que foi o pai da filosofia moderna. Então, ele fala assim, ó, não sendo nós a causa de nós próprios. Então, aqui ele já insere uma outra coisa. Ele já está saindo da matéria. Ele está falando, nós não somos o corpo material. Descartes já tentava imaginar algo além da matéria. Ele não estava explicando o espírito, ele não estava explicando a alma, ele não estava falando isso, mas ele estava falando assim, nós não somos somente esse corpo. E como nós não somos a causa de nós mesmos, a causa é Deus por consequência. Então ele estava falando que a causa de nós existirmos era alguma coisa, e essa alguma coisa ele chama de Deus. Então ele fala ali, a causa é Deus e por consequência há um Deus. Então ele fala que existe Deus e Deus é a causa de nós existirmos. E ele vai além. Deus não é corporal. Então aqui ele já insere mais um princípio que nós temos como o quê? Deus não é matéria. A simples duração da vida, e ele fala das nossas encarnações, é suficiente para demonstrar que Deus existe. Então, ele está colocando para a gente dois conceitos. Um, de que nós não somos o corpo material, nós somos algo mais. E dois, que a vida não acaba aqui. É isso que ele está colocando para a gente nesses dois parágrafos. É claro que o Espiritismo, através de Kardec, dos ensinamentos dos Espíritos, eles esmiuçam isso muito. Eles vão muito mais além do que esses dois parágrafos. Mas se a gente lê a obra de Descartes, a gente também consegue ver traços do Espiritismo na obra dele. Não é por quê? Porque ele estava preparando, é o início do Iluminismo, né? Então as ideias começam a surgir para que as pessoas consigam aceitar essas ideias novas de uma maneira mais fácil. Bom, então a gente sai de Descartes e pula para o Espiritismo. E Kardec começa o Livro dos Espíritos, começa a Gênese falando sobre o quê? Falando sobre Deus. Por que será que ele começa esses dois livros falando sobre Deus? A resposta está aqui. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele vai mais além. Ele fala assim, ó, Deus é a causa incausada. Essa frase bem curtinha. Deus é a causa incausada. O que isso quer dizer? Traduz, André. É a causa que não tem causa. Não tem um princípio. Não tem explicação, né? Né? Então, por esse pensamento simplesinho, essa troca de palavras, né? A causa incausada. Então, nós somos o quê? Causa causada. Deus é uma causa incausada. Isso é palavra de Kardec, não é dos espíritos. É através do que os espíritos trouxeram para ele, falou, então Deus não tem causa. Deus não teve começo. E é muito simples para a gente entender isso, né? Não ter começo.
Como é que você começa a fazer a comida? Mas será que A comida brota, né? que a gente entende a palavra, ou a gente pode usar essa palavra começo? Aqui é que está o negócio, O que é né? começo? Vamos pensar assim, ó. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então vamos imaginar assim, quem é que fez esse computador aqui? Foi Deus? Não foi Deus. Pelo homem. Foi um homem que desenvolveu, ou melhor, foram vários homens. Um desenvolveu digamos assim, uma teoria, o outro desenvolveu um material, o outro pegou a teoria e o material, desenvolveu a tecnologia e assim por diante. Agora, onde é que está a origem do espírito que criou a teoria, do espírito que criou a tecnologia e do espírito que criou o computador em si? É Deus. Então, Deus não é o criador de tudo. Deus é a causa primária de todas as coisas. Tem uma distinção entre essas duas coisas. Deus não diz para nós. O mecanismo é mais legal, ele é mais interessante. Por quê? Porque ele faz com que a gente tenha que encarnar e tenha que desenvolver as coisas para nós conseguirmos utilizar. Né? Então, é muito mais fácil do que simplesmente a gente ficar sentado e alguém dar a comida na boca para a gente. O que a gente ia aprender? A gente ia aprender a abrir a boca, a chorar quando está com fome. Era isso que a gente ia aprender. A gente não ia aprender a se mexer e tentar fazer as coisas. Para isso Deus nos deu a inteligência. Né? Então, deu um pouco de inteligência para a gente, né, no comecinho, para que a gente conseguisse se desenvolver. Deu para a gente um pouquinho de vontade, que às vezes a gente utiliza dela e às vezes não se utiliza dela, e assim por diante. Então, Deus nos dá essas oportunidades para nos desenvolver, para que a gente consiga se desenvolver e criar as coisas necessárias para o nosso aprimoramento moral. A inteligência serve para que o nosso aprimoramento moral continue. Essa é a razão. Né? Então, eu acho que fica claro para a gente, a partir do momento que a gente vê essa frase, a causa incausada, é como se fosse um mineiro lá no interior falar de Deus. Né? É ou não é? Ah, Deus é a causa incausada, só. Né? Ó, chegou ali, ó. Oh, meu Deus. Então, vamos continuar. Aqui a gente volta em Descartes. Para construir esse sistema com todos seus movimentos, foi necessária uma causa que compreendeu e comparou as quantidades de matéria dos vários corpos celestes e do poder gravitacional resultante dessa. Então, ele está descrevendo o universo. Né? E para ser capaz de comparar e ajustar todas essas coisas com tantos corpos diferentes, essa causa não pode ser uma simples consequência cega do acaso, mas sim uma especialista em mecânica e geometria. Então, eu acho que aqui Descartes ele ainda não consegue colocar Deus não como um especialista em mecânica e geometria, mas sim como o que criou tudo, se utilizando da suprema inteligência, e a mecânica e a geometria está embutida nessa criação. Não é que existia um livro, Deus foi lá e leu o livro de mecânica e geometria e fez um planeta, ou vários planetas, e os planetas eles orbitam da maneira correta. Não foi assim. Nesse ponto, Descartes está um pouco enganado. Deus criou aqueles planetas de uma maneira em que existe uma força que controla tudo aquilo. Da onde saiu, eu não sei, gente. Eu não tenho ideia. Por que não? Eu não li o livro ainda. É porque as coisas não podem ser só automatizadas, né? Não é você coloca Exato. um planeta aqui e fala, ó, esse planeta vai fazer esse percurso com essa velocidade. Não é só isso, porque tem as outras... Esse movimento, esse planeta, é afetado por outras coisas também. Então, cada coisa vai afetando uma e a outra até que... esquece. Então, a gente age dessa maneira.
A gente lê um livro, a gente observa e a gente cria algo baseado naquela observação, baseado naquele aprendizado. Deus não se utiliza desse mecanismo. Ele não precisa olhar para alguma coisa que está criada e falar assim, acho que eu vou fazer igual. Não. Deus não faz experimento nesse sentido. É claro que ele faz experimentos para quê? Para aprimorar a criação dele, ou melhor, os espíritos que auxiliam no desenvolvimento do universo se utilizam desse mecanismo. Deus, eu tenho certeza de que não precisa se espelhar em nada para criar alguma coisa ou para ajustar alguma coisa. Tá, então daí a gente tira aquele princípio de Descartes para o princípio espírita. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, se a gente olhar para a maneira com que o universo se comporta, né, através, se utilizando das leis da gravidade, por exemplo, a lei centrífuga, a lei centrípeta, os planetas giram através do universo, um ao redor dos outros, existe algo de inteligente por trás disso. Existe um mecanismo inteligente por trás disso. Porque senão os planetas estariam se chocando ainda, que é o que aconteceu depois do Big Bang. No surgimento do universo conhecido hoje, os planetas estavam fora de controle. Então, várias coisas se chocaram, os átomos e as moléculas começaram a girar, outras moléculas começaram a se aglomerar, e a gente tem o surgimento da matéria que compõe os planetas, e essas forças conseguiram, ou melhor, essas forças possibilitaram a formação dos planetas. Então, aqui está o quê? A gente não pode olhar para essa criação e pensar que, ao acaso, essas moléculas, esses átomos, se aglutinaram e formaram esse universo. Acho que é inconcebível a gente pensar assim. E nenhum cientista pensa assim também. Né? Nenhum cientista consegue conceber que tudo isso surgiu do acaso. Surgiu do Big Bang. E através do Big Bang, essas forças criaram esses planetas. Mas a gente ainda não consegue explicar essa explosão original. Né? Então, ali é que está o nosso desafio em evoluir moralmente para que a gente consiga entender como é que aquela explosão inicial aconteceu. Né? De onde é que aquela força original surgiu. Então, vamos continuar. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Então, a gente fala que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, por quê? Porque a gente está tentando achar nisso a presença de Deus. Né? Então, a gente observa o universo e conclui que a criação do universo é um mecanismo inteligente. A gente está indo atrás dessa inteligência que criou o universo. Então, como a gente ainda não conhece Deus, a gente tenta encontrar prova da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Essa está na parte 1 do Livro dos Espíritos. Eu não lembro qual é a pergunta. Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta se lançar o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, se a gente negar a existência de Deus, se a gente falar, não foi Deus que criou o universo foi criado pelo Big Bang, e o que é que existia antes do Big Bang? Não existia nada, a gente está falando que o nada criou tudo isso. Né? Por quê? Porque a gente ainda não tem a explicação do porquê que o Big Bang aconteceu. De onde é que a energia que criou tudo isso, de onde é que ela surgiu? A gente não tem essa explicação. A gente consegue traçar a criação do universo até aquele momento inicial.
Mas de lá para trás a gente não tem a inteligência ainda para conseguir determinar de onde veio. Agora, eu, como um cientista que estuda a matéria, eu não tenho como explicar, a não ser através do quê? Experimentos materiais. Deus é matéria? Não. Então eu não consigo explicar o que veio antes, porque aquilo não é material. A causa daquilo não é material. Da mesma maneira que eu, como cientista, não consigo provar a existência de um espírito. Por quê? Porque espírito também não é matéria. E os experimentos que eu faço, que eu me utilizo para tentar provar alguma coisa, são experimentos que se utilizam de instrumentos que medem a matéria. Hoje a gente não possui instrumentos que medem espíritos. É por isso que a gente não consegue provar espírito. Quais são os instrumentos que a gente tem hoje para visualizar um espírito? Para conversar com um espírito? Para se comunicar com um espírito? Qual é esse instrumento, gente? Um outro espírito. Um outro espírito. É um médium. Agora, eu, como cientista, eu acredito no médium? Não, eu preciso colocar ele dentro de uma máquina de MRI para ver como é que o cérebro dele se comporta na hora que ele está se conectando com outro espírito. Quer dizer, eu ainda estou estudando matéria, eu não estou estudando o espírito. Então, a partir do momento em que a gente se desenvolver moralmente, não é nós, é a humanidade. Todos vão conseguir se comunicar. E aí a gente não vai precisar provar mais nada. A gente não vai precisar de um instrumento para provar que existe espírito, que existe reencarnação. Pois bem, lançando os olhos em torno de si, sobre as obras da natureza, observando a providência, a sabedoria e a harmonia que presidem a tudo, reconhecemos não haver nenhuma que não ultrapasse o mais alto porte da inteligência humana. Desde que o homem não pode produzir tais obras, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos que se diga que há efeitos sem causa. Então aqui, eles falam exatamente a mesma coisa. Se a gente observar a natureza, se não foi um ser humano que criou, o que a gente fala? Ah, foi um ET. Não, a vida na Terra surgiu através de células que estavam num meteoro que se chocou com a Terra em determinado ponto do tempo. Tá, mas daí, onde é que surgiu a vida naquele meteoro? Então a gente vai, a gente volta, mas a gente não consegue achar explicação para onde as coisas tiveram origem. Por quê? Porque a gente ainda é limitado. A gente ainda não tem condição moral de chegar lá. Porque é só através do desenvolvimento moral que a gente vai ter capacidade de desenvolver a nossa inteligência para entender tudo isso. Sem o desenvolvimento moral, a gente não vai ter direito, condição de achar essa explicação. Coloquei essa foto para lembrar de uma historinha de um professor que chegou numa sala e ele viu as crianças discutindo sobre Deus. Então, um falava uma coisa, outro falava outra, e ele se interessou por aquilo, e o que as crianças estavam falando era exatamente o que é Deus, se Deus existia ou não. E aí o jeito com que ele tentou explicar para as crianças foi através de um copo d'água. Ele pegou 2 copos de água e pediu para uma criança provar. Antes da criança provar, ele perguntou para as crianças se os copos de água eram iguais. Agora, as crianças olharam para os 2 copos de água em cima da mesa e eles falaram, os 2 copos de água são iguais. Quando ele pediu para um provar, aí um provou um copo, provou o outro e falou, não são iguais. Porque ele tinha colocado açúcar em um e sal no outro. É como dissolve na água e não aparece, não tem como você distinguir um copo do outro. E aí a conclusão do ensinamento dele foi esse. A gente não enxerga Deus, mas a gente tem como sentir Deus. E foi o que a criança fez. Ele sentiu o gosto daquela água, uma diferente da outra. Como é que a gente sente Deus? Vamos lá, gente. Abriu o olho de manhã, já está sentindo Deus, porque senão não abriria. Para mim, na natureza.
Está estudando a Gênesis na criação do universo. Oração. Eu sinto Deus olhando para você, olhando para ele. Oração. É onde Deus Oração. habita. É onde você conecta. Eu acho que cada um de nós sente Deus de um jeito diferente, né? Tem um que vai andar no meio da floresta, encontra Deus lá. Tem um que está andando de moto, sente aquele vento na cara, se encontra com Deus. Né? É isso mesmo. É o momento que eu mais falo com ele. Sabe? Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção, porque quando a gente sente Deus, a gente tem que tentar repetir esses momentos para entrar em contato cada vez mais constante com Ele. Porque se de início são esses momentos diferentes, a partir do momento em que você está cada vez mais em contato com Deus, você não precisa ir lá, andar de moto, não precisa ir para a floresta, ficar na praia para sentir Deus. Você vai estar sentindo Deus a toda hora. Né? Por que a gente tem que sentir Deus e não ver Deus? Porque como Deus não é matéria, tem como um olho material enxergar a Deus? Não. Qual que é o sentimento? Qual que é o sentido do espírito para sentir Deus? Amor. É o pensamento. A gente se conecta com Deus através do pensamento. Porque o que é uma oração? Primeiro a gente pensa, depois a gente fala, mas a gente tem que pensar naquilo antes. Então é através do pensamento que a gente se conecta com Deus. Só que tem hora que a gente ora de uma maneira tão fervorosa que a gente sente Deus, né? Tem hora que a gente ora porque acordei, bom dia, meu Deus, me proteja, acabou. A gente já levanta. Não é uma oração. A gente acha que a gente está orando. A gente está pensando em Deus. Mas não é uma oração real. Porque a oração real tem que ter fé. A gente tem que acreditar que Deus está nos escutando. Né? Os Espíritos vêm e falam para nós que as nossas orações são levadas a Deus através de outros Espíritos. Mas se a gente for na codificação, Kardec afirma que a gente está em contato constante com Deus. A gente não está em contato com Deus através dos outros espíritos. Ele fala que os espíritos falam que a gente está em contato constante com Deus. Então, se a gente está em contato constante com Deus, ele está sempre escutando a nós. Cada um de nós. Achamos-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-nos que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Tudo que a gente sente, Deus está a par. Tudo. Se a gente não consegue esconder nada dos espíritos, vamos tentar imaginar de Deus. Agora, tenta imaginar, gente, um ser que consegue estar em contato com todos os espíritos do universo. Tenta imaginar isso. Vamos tentar trazer para o nosso... né? Eu acho que a gente não consegue. A gente não consegue, então. Vamos tentar fazer uma analogia. Tentem imaginar quantos amigos cada um de nós temos. Não precisamos ir tão longe. Quantos familiares nós temos? Mas conseguimos pensar em todos ao mesmo tempo? Não. Agora imagina só, Deus consegue pensar em todos os que estão nessa sala ao mesmo tempo. Todos os que estão nessa cidade, nesse país, nesse planeta, nessa galáxia, nesse universo. Todos ao mesmo tempo. E não é só pensar. Não é só, não, ele está ali, ó, ela está lá. Não. É escutar o que a gente está pensando e saber o que a gente está sentindo. Isso é Deus. Isso é Deus. Um membro se agita, minha mão se mexe. O espírito sente. Então,
Se o meu corpo se mexe, eu, espírito, eu estou sentindo isso. Eu estou conectado ao meu corpo, não é o meu espírito que está conectado a mim, não. Eu sou espírito, eu estou conectado ao corpo material. Um membro se agita, o espírito sente. A minha mão se mexe, eu sinto. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Então vamos tentar imaginar, gente. Cada vez que a gente pisca, nós, espíritos, estamos sentindo isso. Cada vez que a gente pensa, a gente está pensando aqui agora. Deus está escutando. Por isso que a gente tem que vigiar. Tudo que a gente está pensando, Deus está escutando. Tudo. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Quer dizer, além de escutar tudo que a gente está pensando, ele está agindo em cima daqueles pensamentos. Quer dizer, vai além só de escutar, ele está interagindo conosco a cada instante. A todo momento. Então, esse é o nosso Pai, gente. Ele nos criou em algum determinado ponto do tempo, nos dá todas as oportunidades que precisamos e queremos para progredir, e está em constante contato conosco para saber se tudo que a gente está precisando é precisando para evoluir, não é precisando porque a gente quer, não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Se tudo que a gente está precisando está à nossa disposição. Isso é Deus. Agora, do que ele é feito, quando ele foi criado, quando ele surgiu, não cabe a nós agora questionar. A gente tem que ter essa certeza, essa fé de que ele está nos escutando e está pronto para nos dar exatamente o que a gente precisa para evoluir. Não é o carro que você quer, não. Se for um carro para trabalhar, talvez ele dê, né? Nunca é, né? Nunca é. A gente tem um, quer ter um melhor. Vai ter um melhor, quer ter um mais melhor ainda. Que é um vermelho, mas tem um azul. Bom, mas então por que a gente não consegue escutar Deus? Por que a gente não consegue sentir Deus? Porque é como se a gente estivesse nessa névoa, né? Ele está lá. Acho que aqui todo mundo já andou de avião, né? Então, num dia nublado, está aqui embaixo das nuvens, entra no avião, chega numa determinada altitude, é aquele sol. Né? A gente sai das nuvens e está aquele sol. Então, Deus está lá. Deus está nos escutando. A gente é que se envolve nessa névoa do quê? Dos pensamentos relacionados à matéria, dos pensamentos relacionados aos nossos defeitos, preocupações da nossa encarnação, problemas que a gente criou em outras encarnações e nessa. Tudo isso cria esse nevoeiro ao redor de nós. Faz com que Deus que está lá fique meio que escondido para nós. Então, o nosso trabalho é o quê? É ter a certeza, ter a fé de que mesmo com essa névoa, mesmo com todas as nossas preocupações, todos os nossos problemas, Deus está nos escutando, está do nosso lado, pronto para nos ajudar. Só que a gente também tem que saber pedir, gente, né? A história do carro. Não adianta eu pedir o carro. O que eu tenho que pedir? Deus, me dá um trabalho. Me dá vontade de sair para trabalhar. Me dá a chance de ter um trabalho. Porque com o trabalho eu vou conseguir comprar um carro. Né? Ou vou conseguir comprar uma moto, ou vou conseguir pagar o ônibus para ir trabalhar. Porque talvez eu não tenha que ter o carro. Por quê? Sou meio doido no volante, né? Se eu tiver o carro, é capaz de eu conseguir mais problema para mim. Então, eu ainda não estou pronto para ter um carro. Eu ainda tenho que andar de ônibus. Hoje já tem Uber, né? A gente não precisa só ir de ônibus.
Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Então, essa névoa, ela não é criada só por causa das nossas preocupações, dos nossos defeitos, da gente estar atrelado à matéria. Também está relacionado ao quê? Está aqui, ó, ao nosso grau de desenvolvimento. Então, esse nevoeiro vai começar a se dissipar através da nossa evolução. Vamos tentar imaginar, gente, que quando Jesus estava aqui, ele chegava, é como se essa névoa fosse espalhada. Ele chegava e a névoa saía de perto dele. A nossa névoa saía de perto. Como se ele estivesse andando e o mar estivesse abrindo. Por quê? Porque essa névoa já não se encontrava mais ao redor dele. Ele já tinha passado pelas experiências que nós estamos passando, ele já tinha evoluído o suficiente para conseguir enxergar aquele sol que é Deus. Né? É por isso que ele conseguia se comunicar com Deus de uma maneira que a gente ainda não consegue. A gente consegue pensar em Deus, a gente sente alguma coisa, mas eu acho que a gente ainda não consegue escutar Deus do jeito que Jesus escuta. Um dia a gente vai chegar lá, com certeza. Pelo fato de não o verem, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros. Quer dizer, a gente está na mesma distância de Deus do que Jesus está. A única diferença é que a gente ainda não tem condição moral para escutar da mesma maneira que Jesus escuta. Mas se a gente olhar para um dos atributos de Deus, que é a infinita justiça e bondade, ele está pronto para todos da mesma maneira. Ele está ao lado de todos e à mesma distância para todos. Porque se ele tivesse para ela e não tivesse para ele, ele seria infinitamente justo? Não. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino do mesmo modo que nós o estamos na luz. Quer dizer, por que todos estão em contato com Deus? Porque a gente está inserido em um fluido que a gente também não entende como funciona, mas é através desse fluido que Deus consegue se comunicar conosco. É através desse fluido que ele consegue escutar o pensamento de todos, e é através desse mesmo fluido que ele consegue agir para que a gente consiga obter tudo que a gente precisa para evoluir. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo. Então, essa é aquela névoa que a gente cria ao redor de nós. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das belidas que a obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. Então, os espíritos vêm e falam exatamente isso para a gente. Que esse nevoeiro vai se dissipar. Só que a gente tem que trilhar esse caminho da evolução moral. Aqui eles não falam da gente ter que desenvolver inteligência, gente. Eles falam para a gente desenvolver a nossa moral. É se melhorar como ser, como espírito. Esse é o nosso objetivo. Deus não está aqui para nos ajudar a aprender matemática, física, química, as ciências materiais. Deus está ao nosso lado para nos auxiliar na nossa evolução moral. Se a gente quer fazer o bem para alguém, Deus está ali do nosso lado. É claro que ele vai estar do nosso lado se a gente não quiser fazer o bem para ninguém também. Porque ele é infinitamente
justo e bom. Ele sabe que se a gente está fazendo mal para alguém, aquilo é temporário. Porque a gente vai aprender de uma maneira ou de outra que não é aquele o caminho. Então vamos tentar se imaginar no meio dessa multidão aí. Ó. Deus sabe exatamente onde a gente está. Tá vendo aquele ali de camisa amarela? Que lá sou eu. Então Deus sabe qual é o número da minha camiseta e a camiseta de cada um de nós aqui. Sabe nosso endereço, sabe a placa do nosso carro, sabe exatamente onde a gente está em qualquer momento do tempo. Só basta a gente querer estar em contato com ele. Mesmo que a gente não queira, a gente está em contato com ele. Né? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, isso aqui é uma fala de Tiago, no capítulo 4, versículo 8. O que ele está falando para a gente, e é o que os Espíritos falam para a gente, o que é que falta para a gente? É só vontade. Ele fala assim, ó, purificai as mãos, né? Lava a mão, porque a gente se utiliza das mãos para tudo, né? E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Quer dizer, a gente se utiliza das mãos para tocar tudo que é material. Então, enquanto a gente está encarnado, a gente tem que se esforçar para fazer o correto, para fazer o bem. Mas ele vai além, ele fala, limpai o coração. Então, não é o coração físico, não é o coração do corpo. É o espírito. A gente tem que se livrar dos nossos defeitos, a gente tem que se livrar das nossas chagas. Através do auxílio aos outros. Através da bondade, da benevolência, da doação. É isso que ele está pedindo para a gente. Essa é a receita que ele apresenta. Na elevação do pensamento a Deus, deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, a prece pode se resumir a essas três coisas. A gente pode agradecer a tudo que a gente tem, a todas as oportunidades que a gente recebe, ao que a gente é. A gente pode pedir algo que a gente precisa e a gente pode louvar a Deus. Agora, qual é a maneira melhor de orar? É através da palavra? Múcio? Acorda. Pensamento. Através da ação, gente. Pensamento para fazer ação, né? Para fazer ação tem que pensar primeiro, né? A gente tem que Olha a agir. causa. São Francisco de Assis. Exatamente. Vai pregar o evangelho quando necessário, use a palavra. Eu acho que se a gente olhar para Jesus, Jesus não deixou para a gente nada escrito, né? O que ele deixou para a gente foram exemplos. As palavras de Jesus, elas foram transcritas por aqueles que andaram com ele. Agora, ele mesmo, ele se resumiu ao quê? A agir, a fazer. Como você falou, teve horas que ele teve que falar com as pessoas. Mas é através do exemplo que ele deixou o ensinamento dele para a gente. Né? Então, o que a gente precisa fazer, não que a gente esteja no patamar de Jesus para deixar exemplo para os outros. Não é esse o nosso objetivo. A gente não está aqui para dar exemplo para os outros, porque a gente não é missionário. A gente está aqui para agir. O que a gente puder fazer para se melhorar e para ajudar os outros, a gente tem que fazer. Porque, vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar que ele tem um trabalho e que ele tem que entregar a comida pronta para o cliente. Adianta ele ficar falando que ele vai fazer a comida? Não.
A comida não vai brotar do nada através das palavras. Ele vai ter que agir, ele vai ter que se utilizar dos materiais, da vontade e da habilidade dele para fazer a comida. Então, só através das nossas palavras, gente, a gente não vai evoluir. Não adianta eu ficar lendo o livro dos Espíritos durante toda a minha vida se eu não sair para tentar implementar aquilo que eu estou lendo. Não adianta eu ler o Evangelho e ficar em casa parado achando que eu estou evoluindo. Não adianta eu vir no centro e escutar a palestra e falar, ou melhor, só fazer a palestra. Não vai adiantar. A gente tem que agir. A gente tem que identificar os nossos defeitos e agir em cima deles. Se eu sou egoísta, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que aprender a me desprender das coisas que eu tenho. Eu tenho que aprender a dividir e dividir. Não adianta eu ficar pensando, eu tenho que dividir, eu tenho que dividir. Calculadora faz divisão. A gente tem que agir. A porta eu deixei aí para a gente pensar que Deus está pronto para nos escutar. Basta a gente bater na porta. Se a gente não for lá e bater na porta dele, ele não sabe que ele tem que abrir. Ele não vai deixar a porta aberta. Ele espera que a gente vá lá e bata para ele poder abrir e a gente entrar. Ele espera da gente a ação. Ele espera o pedido. E muitas vezes, quando a gente está no meio da dificuldade, a gente pede. Oh, meu Deus, me ajuda. Sozinho não consigo fazer. Só que a gente também tem que continuar esse pedido, essa conversa, essa entrega, mesmo fora da dificuldade. A todo momento. Então, para terminar, a gente termina com isso aqui, ó. No Livro dos Espíritos, pergunta 659. Acho que é Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, hoje a gente, de vez em quando, sente a Deus. Quando que a gente vai ver Deus? Quando ele fala dos olhos, não são os olhos materiais. São os olhos do Espírito. E para o Espírito ver Deus, ele tem que estar livre das chagas, dos defeitos, tem que evoluir. E a gente está nesse caminho de evolução. A gente tem que persistir com a certeza de que Deus está ao nosso lado. A gente não está sozinho e que a gente tem o ferramental para chegar e um dia conseguir ver Deus. Alguma pergunta? Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Muito obrigado. Todas as mães também. Todas as mães também. Tá cheio de mancha no central aí. Mas não é justo, porque no dia das mães ninguém fala também. É verdade. Eu não vou criar essa polêmica. Mas o pessoal está muito bonzinho com o André. Ninguém tem nenhuma pergunta para ele, gente. Múcio, uma aí. Já fiz todas as minhas perguntas já. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Nem comentários, nada? Ajuda aí, Múcio. Não tem comentário? Só agradecimento ao André? Agradecer muito, e é bom falar sobre esse Pai Supremo, né? O Dia dos Pais, saber que todos nós temos um Pai que nos acolhe, que nos observa, que nos ampara, não tem maior conforto. Então, muito bom estudo, muito feliz o estudo para o Dia dos Pais. Simone bem lembrou que a gente estuda na quinta-feira a Gênesis, e a gente está nessa primeira parte da Gênesis, que é até o capítulo 10, que é a criação. E você tocou alguns assuntos e a gente sempre comenta que não dá para entender, né? E o que Kardec traz nessa primeira parte é só suposições, teorias. Teoria de como a Terra foi criada, teoria disso, teoria daquilo, mas ninguém sabe o que aconteceu, né? Né, Simone? Ninguém está ali para saber o que aconteceu, né? Então a gente às vezes quer olhar a distância,
quer entender uma coisa que não é dada ainda, né? No livro dos Espíritos diz, né? A gente não tem ainda esse entendimento, né? A criação de Deus, como foi criado, como não foi criado, e a gente esquece que o irmão está ali esperando o nosso perdão, né? Do lado da gente, às vezes em casa, está esperando o nosso perdão. E a gente está preocupado com a criação de Deus. A gente não entende nem o amor de Deus, né? Que está ali do lado, tentando, gritando, né? Quantas pessoas se suicidam por dia, né? Por falta de Deus, por falta dessa conexão, por falta de oração, né? Por falta de oração, por falta de uma mão, como a Geusa disse, né? Às vezes tem uma boca rezando do lado e a pessoa comete suicídio. Por quê? Porque ficou só, as mãos não trabalharam, só foi a boca falando, né? Não é verdade? A caridade, o que Kardec fala, né? Fora da caridade não há salvação. Antes, a Igreja Católica usa fora da igreja não há salvação, que é uma expressão também, né? Mas Kardec vai mais fundo, né, nisso, que é a caridade, de ajudar o próximo, de perdoar. E a gente está no caminho, está tentando aprender isso, né? De ajudar o próximo sem julgar. Eu estava vendo uma palestra ontem muito interessante sobre o Wagner, né, do Fraternidade Sem Fronteiras. Que trabalho bonito, né? Ele fala lá que ele chegou em Moçambique, nossa, que aquelas crianças estavam, assim, muito, muito, muito debilitadas, e ele começou o trabalho do nada, né? E ele foi falar com uma criança e falou, mas não tem médico aqui. Daí ele veio assim, você tem celular? Aí ele começou a mandar texto, foto para todos os médicos e já veio os diagnósticos do que era, por foto. Aí usa essa pomada, outra, e em um mês a criança estava quase curada, né? Então você vê, né? É só a vontade. E ele chora quando ele fala isso, porque ele falou que a mãe foi lá desesperada e ele falou, mas não tem médico, ninguém pode ver. Daí a mãe foi embora, na segunda vez, ela voltou lá e falou, pelo amor de Deus. Aí ele falou, não, eu tenho que ir. Agora eu tenho que ir, não tem como. E ele fala para ele, eu ainda neguei uma vez. Eu neguei de ver Jesus também. Porque ele fala que o olhar da mãe era Jesus falando com ele. O agradecimento dela era Jesus ali. Então, é uma coisa assim, eu convido todos para dar uma olhada nisso daí, porque é fenomenal. A gente fala do Brasil, da pobreza, né? Mas lá é outra coisa, é abaixo do nível da miséria, pelo que eu entendi. Não é nem pobreza. Você está falando de vontade, aí não é vontade, o cara precisa da boa vontade. Porque muitas vezes o cara tem vontade, certo? Mas não vai. É. Se você tiver boa vontade, ele vai. É verdade. Pode E o falar. André estava falando... Não, eu vou dar o recadinho da Silma da garagem. E o André estava falando aí aquela hora sobre o... É isso também. Mas, dá licença. Se continuar falando mais um pouquinho, que as crianças estão vindo. Não, sim, Antes falta da ainda festa, 5 minutos. Eu estou enrolando aqui, que o André me botou na situação aqui, viu, Silma? Então, As crianças vão falar, assim, do encontro da família também. Eu quero falar um pouco sobre isso também. Tá bom. Tá bom, nada. Mas Valtinho. O André estava falando aquela hora sobre os planetas ficar assim, sem bater nenhum, né? Então é o seguinte, eu me vi a lembrança de pequenininho. Primeira vez que eu fui no circo. O cara chegou lá com umas 6 ou 8 varetas, colocou um pratinho no meio, achou um pratinho, colocou outro. Ele estava correndo, e não deixou nem um pratinho cair. E os pratinhos estavam rodando em cima das varetas. É interessante, né? Então, depois foi, tirou um por um e guardou. Mas, quer dizer, é interessante, porque o cara fez aquilo para mim, primeira vez que eu fui no circo, eu tinha criancinha, entendeu? E é interessante, quer dizer, ele colocou 8 varetinhas, colocou o pratinho para rodar por cima, e corria, não deixou nenhum. E você não entendeu como aquilo acontecia, né? E não deixou. Como eu, igual, todos nós, né? Primeira vez que nós vemos uma coisa dessa, o Vó tem razão de falar. Fica, não, isso daí como que é? Como que isso acontece? A gente não tem ideia disso, né? Mas uma coisa que o André falou, que é muito interessante também, é do nosso destino, né?
E nossos irmãos ainda que estão na maldade, ainda praticando a maldade, né? A gente fala assim, essa pessoa está perdida, não tem jeito. Mentira. Senão Deus não é Deus. Se não tiver salvação para um irmão, por mais que você pense, esse cara aí é o... Né, aqueles que estão bombardeando agora, que estão tirando centenas e milhares de vidas, né? Se a gente pensar que essa pessoa é uma pessoa que não tem conserto, Deus não é Deus, porque aí já Deus perdeu uma das qualidades dele. Né? Soberanamente justo e bom, ele criou a todos, então a gente tem que ter essa fé. A gente tem que entender que a pessoa tem os momentos, né? Quando as pessoas fazem o mal para a gente, ou a gente faz, mais a gente, né? Faz o mal para o outro, né? A gente também tá tem uns que é um grau, né? Que é muito, né? E a gente tem que orar por eles. Na realidade, não é criticar, não é julgar nada, a gente tem que orar, mas a gente dá uma julgadinha, né? Sempre a gente tem que julgar. Então, e a gente tem realmente é que orar por eles, de entender aquele momento que eles estão, né? Que é um momento que eles estão passando, como o André falou, a gente está passando pelos nossos aqui, e ele também está passando por aquele momento, então a gente tem que entender. Eu escutei uma coisa, outra, já passou ali, mas um minutinho só. Interessante, né? Porque eu estou escutando essa palestra sobre o Wagner, e tinha outra pessoa com ele, falou uma coisa interessante, né? Que ela falou que nós todos somos assassinos. Eu falei assim, mas peraí, né? Eu falei, de vida passada? Ela falou, não, dessa mesmo. Né? Perguntaram dessa mesmo. Eu falei, por quê, né? Falou, vocês já mataram alguém? Eu vou fazer a pergunta que ela... Vocês já mataram alguém aqui? Vocês já passaram por uma situação na vida de vocês que vocês brigaram com alguma pessoa e você falou, só falo com essa pessoa nem morta? Vocês mataram alguém ou não? Mataram em vida, a gente mata em vida, que é pior do que matar. A gente mata em vida, que a gente mata essa pessoa está fora. A gente não quer falar com essa pessoa, a gente mata. Matar em vida, em vez de fazer o que Deus, o que Jesus fala. O que ele fala? Perdoar. Entender, né? Tentar perdoar. Não, a gente mata. A gente fala, não fala com essa pessoa nem morta. E todos vão morrer, né? Então, é interessante. Eu estava escutando isso, eu achei fascinante isso. Né? Quantas pessoas nós já matamos? E quantas vezes nós fomos mortos também? Em vida, aqui, encarnados, por uma coisa que se chama orgulho, vaidade, egoísmo. O orgulho de não entender o tempo da outra pessoa, né? A vaidade de achar que a gente é melhor que o outro. E o egoísmo de querer tudo para a gente, né? Da nossa maneira. Bom, esse era o meu comentário, né? Agora, daqui a pouco, vêm as crianças aqui, mas antes eu vou falar da Garage Cell, que é no dia 22 de junho, das 9 da manhã às 5 da tarde. Eu peço a caridade aí, a Silma precisa de ajuda, né, Silma? Se alguém puder ajudar, carregar, ajudar a trabalhar lá, eu tenho certeza que os jovens vão trabalhar dessa vez bastante lá, né, Silma? Botar eles para vender as coisas ali, né? Então, um feliz Dia dos Pais para todos e para todas. E agora eu vou trazer a Ana Lu, vai falar dos jovens, do encontro da família, né? O que mais vai ter aí? Vai ter festa? Enzo vai ler um poema. Ah, maravilha. E Lucas vai ler uma mensagenzinha. Yes, sir. E eu vou sair daqui para dar mais espaço para ele. Não, eu me encolho aqui, pronto. Vai lá. Tá, quero dizer só um feliz Dia dos Pais para todos. Obrigado. E eu vou ler um poema aqui. Carta aos pais. Casimiro Cunha. Não pode viver a esmo, numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações, das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é um mar agitado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado.
Entende a luz do caminho. A tua finalidade não é somente a da espécie nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não esqueças teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo à confiança do céu. Cuida bem dos pequeninos. A educação tem segredos que devem ser estudados desde os tempos dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar. Quem vive muito à vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade. Gastar somente o que é justo é ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse Pai, de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo, exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. Everybody, how you guys doing? All right, so for all the fathers today, we have like little like packs of like chocolate, and there's also a note written inside each of those, and that note says something in Portuguese, and what I'm about to read is what that says in English. Okay. All right. In your arms, I found shelter, dear Father, my safe haven and friend. With love and care, you guided me. Eternal gratitude for everything you taught me. Nando, você quer falar do encontro da família um pouquinho? Não. No dia 29 de junho, olá, meus amigos, bom dia. Bom dia. Um dia especial hoje, né? Que nós possamos fazer uma prece de agradecimento aos nossos papais, né? Por tudo que eles fizeram, fazem e pelo bem maior que eles nos deram, que é a nossa vida, né? Então, que todos os pais sejam abençoados, que tenham de nós esse sentimento de gratidão e de amor. No dia 29 de junho acontecerá o encontro da família espírita em Connelly. A inscrição acabou na sexta-feira. Ah, é? É, mas, assim, se tiver alguém que queira muito ir, eu ainda posso tentar incluir nesse fim de semana, no encontro. Vai ser um dia maravilhoso, os nossos jovens estão indo, algumas pessoas dos nossos centros também. Então, é isso. Muito obrigada por tudo, todos vocês. Tudo certo? Falei tudo? Obrigado. Muito obrigado. Ana Lu não perde tempo, né, gente? Fica aprontando com a gente essas coisinhas, né? Bom, então nós vamos para a nossa parte final agora, que seria a nossa oração e depois os passes. As crianças ainda estão trabalhando. Espera aí, deixa eles terminar o trabalho. Não, para o pai tem que dar dois saquinhos, tá certo. Vamos fazer a prece, então? Quem vai fazer a nossa prece hoje? Deixa eu ver aqui. O André já falou bastante, né, André? Eu? Eu estou aqui trabalhando. Então tá bom. Múcio vai ligar lá nossa luz. Ele apagou a luz e agora vai ligar nossa música.
Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por tudo que nos deu, por tudo que nos dá e por tudo que ainda vai nos proporcionar. É tão bom vir para cá, né, gente? Escutar as palavras, aguçar o nosso pensamento sobre a vida de Jesus, esse ser que veio para nos ajudar, o nosso irmão maior, que caminhou, nasceu, cresceu e teve a missão de nos ensinar o que é o amor. Nas passagens mais maravilhosas que nós lemos na Bíblia, nos Evangelhos, esse amor incondicional, esse perdão, e ele caminhando. Vamos imaginar que ele está encaminhando aqui entre nós, dissipando esse nevoeiro, dissipando essa escuridão que às vezes nos encontramos, com essa luz maravilhosa, essa luz de amor, esse amor que não precisa palavras, só precisa ser sentido, não precisa falar nada, só sentir o amor de Jesus que ele tem por nós, como ele mesmo nos disse, nos convidou para esse mesmo amor, quando ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que esse amor incondicional, esse amor sem julgar, esse amor sem esperar nada em troca, amar por amar, só para nos fazer sentir bem. Senhor Jesus, muito obrigado pelos seus ensinamentos, muito obrigado por cuidar de nós, muito obrigado por estar aqui presente hoje, nos brindando com essa luz, com esse amor. Fica conosco, Senhor Jesus, essa semana, que nós possamos realmente ser o seu instrumento de levar a sua palavra, de levar a sua compreensão para todos os irmãos que nós encontramos pelo caminho. Nos habite nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, aonde formos, Senhor Jesus. E obrigado. Obrigado por nos trazer esse Pai tão maravilhoso, Deus que nos criou. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus.